Olá para você ligado no Projeto Motor, começando mais uma edição do Debate Motor, a nossa edição de número 178, e hoje nosso assunto será uma data simbólica para o automobilismo brasileiro, né? Afinal, completam-se 10 anos da última vitória do país na Fórmula 1, né? Já uma década se passou desde que o Rubens Barrichello venceu o GP da Itália de 2009 e até agora não tivemos mais vitórias brasileiras, então a gente vai fazer uma análise geral sobre esse cenário. O que aconteceu, né? Por que um dos países mais vitoriosos da história da Fórmula 1 passa por um período de jejum tão grande? Eu sou Bruno Ferreira, tenho a companhia do Lucas Santoc, meu parceiro de Projeto Motor, também convidando vocês a acessarem as nossas redes sociais, no facebook.com/Projeto Motor, no Twitter e no Instagram, no @Projeto Motor, e é claro, lá no projetomotor.com.br, né, o nosso espaço onde a gente publica lá os nossos artigos, nossas análises, nossas histórias e tudo mais. Lucas, eu queria que você começasse explicando de forma resumida, né? Claro que a gente vai entrar em detalhes ao longo do programa, mas como é que você resumiria a explicação para isso, né? O Brasil em 2009 tinha dois pilotos, né? O Rubens Barrichello e o Felipe Massa, os dois tinham vencido corridas em um espaço até curto de tempo, né? Em um intervalo de menos de um ano, os dois tinham vencido corridas. Tínhamos também alguns pilotos ali, né, circundando a Fórmula 1, mas agora o país passa por esse jejum tão grande, né? O que você explica, como é que você explicaria isso de forma resumida, Lucas? Fala, galera que está sempre acompanhando o Projeto Motor, Brunão. Acho que é uma situação bem complexa, né, Bruno? Porque a gente tem que colocar na mesa falhas de alguns pilotos, talvez que tenham tido chances, né, de nesse período conquistar vitórias ou de estar em lugares melhores. Acho que em algum momento ali do automobilismo a gente teve bons pilotos no começo da década, mas que faltou um pouco de investimento, faltou patrocínio, talvez para avançarem um pouco mais na carreira até chegar à Fórmula 1 e talvez até dentro da Fórmula 1. Um exemplo óbvio, por exemplo, Lucas de Grassi, talvez um dos melhores pilotos que a gente revelou na última década e que teve uma chance pífia na Fórmula 1, né? Mas que a gente não pode deixar de esconder que talvez o principal problema seja realmente a falta de formação de pilotos, né? A gente começou a ter uma base muito reduzida de pilotos chegando à Europa em situação forte. A gente começou a ver pilotos de outros países entrarem nos programas de jovens das equipes da Fórmula 1 e não acontecia o mesmo com pilotos brasileiros, justamente por conta de uma falta de número de pilotos para poderem estar brigando por mais vagas, né? Então é um conjunto de fatores, mas que culmina com certeza, Bruno, na falta de formação né, que a gente teve aí nos últimos... Não foram nos últimos 10 anos, foram nos 10 anos anteriores, né? Sim. Eu diria que nos últimos 10 anos até melhorou. O kart brasileiro deu uma subida muito boa de novo. A gente começou até a ter mais pilotos correndo em competições internacionais nos últimos 10 anos, eu acho. Mas o problema foi nos 10 anos anteriores, né, que tivemos falhas gigantescas nessa formação e também na busca por patrocínio e do marketing do automobilismo em geral para impulsionar a carreira desses jovens, né, para avançar tanto já dentro da Fórmula 1 quanto nas categorias de base. Pois é, vamos começar pelo começo então, até para a gente contextualizar para o pessoal que está assistindo a gente, né? Às vezes tem muita gente que é mais nova, que é adolescente, que não lembra muito bem, né, de como é que estavam as coisas em 2009. Como é que você detalharia isso, Lucas? Nós tínhamos alguns pilotos na Fórmula 1 em destaque, né? Pilotos em destaque também, alguns pilotos ali na base. Como é que estava esse cenário em 2009? Como é que você descreveria? Bom, em 2009 a gente começou a Fórmula 1 com 3 pilotos, né? O Nelsinho Piquet na Renault, ele não terminaria aquela temporada. O Nelsinho, mesmo é um nome, né, Bruno, que era considerado, junto com o de Grassi, talvez o outro grande nome do automobilismo brasileiro naquele momento. E a carreira dele, por conta de Singapura, né, do caso de Singapura e tudo mais, e também pela falta de rendimento, né, dentro da Fórmula 1, a gente não pode deixar de colocar isso, deu uma guinada que talvez ninguém esperava, né, mas que era um piloto que fez só grandes
temporadas nas categorias de base, né? Chegou a ser um rival, entre aspas, do Lewis Hamilton na GP2, né? Disputou o título com o Hamilton. Então a gente tinha o Nelsinho, nós tínhamos o Felipe Massa na Ferrari, o Massa que vinha de um campeonato fantástico, né? Aliás, 2 campeonatos muito bons, 2007, mas 2008 principalmente, né? Que perdeu o título mundial por 1 ponto, né? Em 2008. E em 2009 ele vinha ainda na Ferrari, ele fez um bom ano, mas é que o carro da Ferrari teve aquela mudança de regulamento e tudo mais, aquela questão do difusor duplo que a galera explica. Então, assim, na primeira parte do campeonato ele não teve muita chance de disputar vitórias, mas ele dominou o companheiro de equipe dele, o Kimi Raikkonen, e quando o carro da Ferrari melhorou, né, foi quando ele tomou a famosa molada na testa e aí ele ficou fora da segunda metade do campeonato, né? E aí até o Kimi Raikkonen ganhou uma corrida com a Ferrari, chegou a disputar mais corridas, mas... E a gente teve também o Rubens Barrichello, né? Que caiu do céu uma Brown GP no colo dele, né? O Rubens, que, para quem não lembra, em 2008 já era um piloto super experiente, já com vários anos de Fórmula 1, e provavelmente sem emprego. Mas aí teve aquela reviravolta no final de 2008 que a Honda resolveu sair da Fórmula 1. Dizem que se a Honda permanecesse, quando a gente conversa até com os personagens da história, a vaga provavelmente seria do Bruno Senna ao lado do Jason Button, né? Mas aí acabou ficando com o Barrichello, a vaga na Brown, com o Jason Button, e o Barrichello acabou em terceiro no campeonato e ganhou 2 corridas, inclusive a de Monza, que foi a última vitória de um brasileiro. Aí o que nós tínhamos de brasileiros perto da Fórmula 1, né? Nós tínhamos o Bruno Senna, que ele tinha sido vice-campeão da GP2 em 2008. Em 2009 tinha negociado com a Honda, acabou ficando sem a vaga, ele foi correr de Endurance, então, e ele entraria na Fórmula 1 em 2010, mas para quem não lembra, pela Espanha, né? Que ia ser Campus Racing, que hoje está até na Fórmula 2, e no meio do caminho virou Espanha, e que ainda se tornou a HRT, uma equipe terrível, né? Uma das piores equipes da história da Fórmula 1. Nós tínhamos ainda o Lucas de Grassi tentando chegar à Fórmula 1. O Lucas chegou a ser do programa de pilotos da Renault. Teve a carreira dele dentro da Renault, né? Teve uma cortada do Nelsinho Piquet, vamos dizer assim, né? E que acho que até é uma das coisas que o de Grassi nunca aceitou muito, né? E ele ia para o 4º ano dele, ele foi para o 4º ano dele de GP2 em 2009, ele já tinha sido vice-campeão antes, né? Ele terminou 2009 em terceiro, e aí em 2010 finalmente ele teria uma chance na Fórmula 1, mas também na equipe Virgin, que também, assim como a Espanha... era daquela leva de equipes novas que a gente teve na Fórmula 1, mas foram 3 equipes novas feitas num pacote do Max Moser lá, que entraram sem condições nenhuma, né, na Fórmula 1, então, ou seja, que afundou a carreira do de Graça. Nós tínhamos ainda o Luiz Razia, que fez em 2009, Bruno, o primeiro ano dele na GP2. O Razia que depois, né, veio a fazer boas... temporadas na GP2 e chegou até a assinar um contrato com a Fórmula 1, chegou a ser apresentado, né, para a Fórmula como piloto da Marussia, né, a Marussia que seria a sucessora da Virgin do Lucas de Graça, mas chegou a ser apresentado tudo, mas aí no final faltou grana, a grana que ele tinha prometido não entrou, e ele nunca sequer nem sentou aí no carro, né, da Marussia, né? Então o cenário de brasileiros em 2009 era mais ou menos esse, o que mostra justamente, né, Bruno, que nós tínhamos já, né, 2 pilotos, 2 muito experientes na Fórmula 1, o Rubens Barrichello e o Felipe Massa, né?
Nós tínhamos o Nelsinho Piquet, que apesar de era um piloto de esperança, mas chegou muito pelo sobrenome, Nelsinho Piquet, né? Não foi um piloto formado pelo automobilismo brasileiro de formas normais. E aí tínhamos ainda o Bruno Senna, mesmo até mais forte que o Nelsinho Piquet, né? Com o sobrenome Senna, Lucas de Grassi e Razia, né? E acabou. Então você vê que realmente a década passada foi muito rala, né? Muito fraca em formação de pilotos. Então o cenário de 2009 para a década seguinte, que é que nós estamos agora chegando ao final, né? Nos últimos 2 anos agora, realmente naquela época era um cenário tenebroso. Pois é, mas de qualquer forma, né? Acho que tem um contraste em relação à geração atual, porque analisando esses nomes que você mencionou, o Massa, na época, ele tinha 28 anos de idade, ele tinha acabado de fazer a melhor temporada, que seria a melhor temporada dele na carreira. Não dava para imaginar que o Massa não venceria mais corridas, né? Acho que se quem assistiu aquele GP do Brasil de 2008 e falasse, olha, o Massa nunca mais vai ganhar uma corrida, eu vou falar, pô, né, como assim, né? Isso é loucura, o Massa vai ganhar de novo, ele vai continuar sendo protagonista da Fórmula 1, ou ganhando uma corrida ou outra, né? Ainda por mais um tempo. E mesmo assim, né, o de Grassi, o Nelsinho, e até o Bruno Senna, mas principalmente o de Grassi e o Nelsinho, eu acho que eram pilotos que tinham condição de fazer uma carreira mais longa na Fórmula 1, né, de permanecer por mais tempo e quem sabe até se destacarem, né, e acabou não dando certo por esses motivos que você mencionou. Como é que você explica então todo esse cenário? Né? Você até falou que o problema não começou de 10 anos para cá, né? Na verdade ele é mais antigo do que isso. O de Grassi eu até considero que foi o último piloto realmente formado pelo automobilismo brasileiro, né? Claro que ele teve todo esse apoio da Renault desde que ele corria aqui no Brasil, mas ele foi um piloto que fez carreira no kart pelo Brasil, correu de Fórmula Renault no Brasil, correu de Fórmula 3 sul-americana e depois só foi para a Europa, ou seja, ele fez aquela formação tida como a mais tradicional. Depois disso, os pilotos já tinham que ir diretamente para a Europa. O que você acha então que aconteceu? O que falhou nesse ponto? Assim? Em que ponto os pilotos brasileiros não conseguiram acompanhar esse desenvolvimento dos pilotos que chegaram à Fórmula 1 e que são protagonistas hoje em dia? Bom, até completando esse comentário sobre o Massa, acho que inclusive tem um pouco de culpa do Massa, né? Vamos dizer assim, a seca poderia ter alguns anos a menos, né? Se a gente considerar que o Alonso ganhou corrida, né, sendo companheiro do Massa em 2010, 2011, 12, 13, sim. E 13, né? Então, assim, e o Massa não ganhou nada, né? Então, assim, a gente poderia estar falando hoje de um jejum de 6 anos, não de 10, né? Sobre o de Grassi, acho que se resumiu bem, acho que foi o grande piloto que nós produzimos e um bom piloto, né? Tanto que a carreira dele fora da Fórmula 1 nessa década é muito forte, é muito boa. Ele foi correr de endurance e tudo mais, né? Mas agora, a gente teve uma questão, Bruno, que eu acho que, por exemplo, na geração do de Grassi mesmo, nós tínhamos bons pilotos, né? Se você olhar o de Grassi, ele foi piloto da Fórmula Renault Brasil numa temporada que se você olhar a classificação daquele ano da Fórmula Renault Brasil, o campeão foi o Sérgio Jimenez, né? E que era um bom piloto também de Fórmula, que estava aparecendo, formado pelo kart, mas nós tivemos alguns outros bons pilotos também ali que surgiram, só que a carreira... O de Grassi até chegou mais longe por esse apoio da Renault, que profissionalizou um pouco mais a carreira de Grassi. Os outros, que aí é o que eu falei no começo, Bruno, acho que faltou um pouco de impulsionamento de marketing e um profissionalismo em volta da carreira desses caras para impulsionar a carreira deles, né? O Jimenez chegou a correr de GP2, mas... nunca esteve mesmo num radar da Fórmula 1, né? Nem mesmo na GP2 ele nunca teve assim, aquele pacote que era um pacote consistente para ele fazer uma temporada e crescer na própria categoria, né? Era tudo meio que um acordo meio em cima, ele não conseguia fazer as temporadas completas, corria por equipes um pouco mais fracas, então até o resultado dele ficava um pouco mais difícil, né? Isso também não ajudava muito. O Jimenez, que foi um piloto que chegou na Europa, né? Ele foi campeão da Fórmula Renault e fez um ano na Europa, bancado ainda pela Renault, né? Como premiação, mas depois ele sempre teve ali aos trancos e barrancos, né, para conseguir desenvolver a carreira dele, né? Sim, exatamente. Os pilotos que acabaram indo nesse meio do caminho tomaram muitas pauladas, né?
não conseguiram desenvolver a carreira, né? E quando conseguiam chegar ali na Fórmula 3, na GP2, mesmo assim você via que já faltava fôlego, né? Para chegar ali, né? Ou seja, dentro das categorias de base já faltava um fôlego. Então, dava para perceber que não ia chegar na Fórmula 1, né? Então, Bruno, eu acho que faltou muito assim, estrutura em volta desses caras, né? E aí a gente pode se voltar para bons exemplos de que aconteceram em outros países, né? Países como o Brasil, vitoriosos, o Brasil que teve já 31 pilotos na Fórmula 1 e tem 101 vitórias nesse currículo do país, além dos títulos, né? 8 títulos mundiais. Agora, passar uma seca grande, assim como o Brasil passou, não é exatamente um problema. O problema é que o Brasil, além da seca, a gente não viu estourar pilotos, né, na Fórmula 1, né? E o maior problema, talvez, assim, como teve dificuldade o país para responder a isso, né? E aí eu vou dar exemplo da França, que você vê que também ainda passa uma seca grande de bons pilotos mesmo, vencendo corridas e tudo mais na Fórmula 1, mas que chegou também numa seca de pilotos na categoria, de não ter pilotos na categoria, e nós tivemos ali uma corrida atrás de formação de pilotos, de uma estruturação de carreira desses pilotos, e aí de repente começou a estourar piloto francês na Fórmula 1. Ainda não estourou uma grande estrela, mas isso aí não importa quase, né? A gente até para falar, o Leclerc hoje, né? Ele é monegasco, mas vamos dizer assim, ele é um pouco cria de um ambiente de automobilismo na França, né? Tanto que ele era um piloto da geração né, que a gente até andou falando muito nos últimos dias, né? Ocon, o Gasly, Rubet, de pilotos franceses que estavam estourando, mas mesmo assim a geração anterior, né, Bruno, que vieram Grosjean, que vieram outros bons pilotos franceses que não estouraram na Fórmula 1, mas chegaram lá e fizeram carreiras, né? Então, mas você vê que foi toda uma questão muito de armar um pouco a estrutura em volta da carreira desses caras. Outra federação que fez um trabalho forte foi a Federação Alemã. A Federação Alemã, a Alemanha, sempre muito forte no automobilismo com suas marcas, ela nunca foi muito forte com pilotos, né? Nós tivemos uma sorte com o Schumacher, mas já foi um pouco resultado de um trabalho principalmente da Mercedes, né? Na formação de pilotos, né? Formando ali uma equipe que aí começou a estourar mais pilotos alemães na Fórmula 1, além do Schumacher, Frentzen e outros pilotos fortes, e se fortaleceu muito as categorias de base na Alemanha, que é ainda um resultado que hoje a Fórmula 4 alemã talvez a principal Fórmula 4 da Europa, né? Nós chegamos a ter uma época uma Fórmula BMW muito forte, né? Hoje ela caiu, mas ela foi por algum tempo talvez uma das principais categorias de base da Europa. Isso resultou num Sebastian Vettel, isso resultou em vários outros pilotos alemães bons, né? Então você vê que faltou muito abraçar um pouco a carreira desses brasileiros. Chegaram também na Europa talvez pouco estruturados na parte técnica por falta de... Nós tivemos uma Fórmula Renault ali nos anos 2000, mas acabou rápido e depois a gente não teve uma substituição forte, né? O Felipe Massa tentou criar uma Fórmula Futuro, mas que foi um fracasso retumbante. E aí a gente começou a ver os moleques de novo tendo que correr direto do kart para lá, ou ainda ter que fazer 2 anos no kart europeu, mas sem muita estrutura ainda, na questão do patrocínio tentando empurrar. A impressão que eu tenho é que assim, o automobilismo como um todo ele foi ficando mais e mais profissional, né, nesses últimos recentes, e não profissional no topo, mas profissional no começo, né? Desde a base, os pilotos, a molecada que começa a correr de carro, né, de fato, eles já têm uma estrutura toda profissional, um apoio gigante, com até um projeto ali de carreira que já visiona a estreia na Fórmula 1 sei lá quantos anos lá na frente, né? Os pilotos já são mais bem estruturados nesse sentido.
E nesse ponto eu acho que os pilotos brasileiros ficaram um pouco, perderam um pouco o destaque, né? A gente viu, né, Barrichello e Massa, os dois últimos pilotos brasileiros que venceram corridas. Eles eram de uma geração que era mais fértil, né? Tinha mais gente que chegava e avançava na carreira. E aí é natural, é uma questão meio até matemática, né? Quanto mais pilotos surgem, mais vão ter aqueles que vão se aproximar da Fórmula 1. Quanto mais pilotos se aproximam da Fórmula 1, mais alguns pilotos vão chegar à Fórmula 1. E quanto mais pilotos chegam à Fórmula 1, alguns vão conseguir se destacar e vencer, né? Você pega a geração do Barrichello, daqueles pilotos nascidos ali no começo dos anos 70, nós tivemos o Barrichello, o Christian Fittipaldi, o Pedro Paulo Diniz, o Cristiano da Mata, né? Ele entrou na Fórmula 1 bem depois, a carreira dele tem outra trajetória, mas também é um piloto da mesma geração. Todos esses caras chegaram à Fórmula 1 para que um vencesse. A mesma coisa o Massa, né? Nós tivemos o Massa, o Zonta é um pouquinho mais velho, né? O Zonta é de 76, 77, então ele é um cara já um pouco mais velho, mas também chegou à Fórmula 1. Bernoulli, Tarso Marques, que também é um pouco mais velho, mas também chegou. Enfim, você tem ali os pilotos, o Pisonia, né? Todos eles chegaram à Fórmula 1 e um deles conseguiu se destacar. Outros não chegaram, né? Tinham tantos pilotos ali ao redor que não chegaram, mas que fizeram parte dessa peneira, né? João Paulo de Oliveira, o Augusto Farfus e tudo mais. Então, é uma questão que vai um pouco nisso. Hoje, como os pilotos já dependem já dessa estrutura super profissional para avançar, são poucos que surgem, né? São poucos que vão para a Europa. E quanto menos pilotos vão para a Europa, menos os caras vão se destacar. E esse tipo de estrutura, eu acho que até tem um pouco de... É claro que tudo isso que você falou, eu assino embaixo, né? Preparação técnica, preparação profissional, né? A questão de não ter uma categoria de base forte no Brasil, que a Fórmula Renault durou muito pouco e a Fórmula Futuro mal durou também, não conseguiu formar muita gente. Mas eu acho que também assim, a tendência da formação de pilotos mudou, né? Que eram pilotos de... Agora sim você vê os pilotos que são nascidos no final dos anos 80, começo dos anos 90, eram pilotos que já são de uma geração de programas de pilotos, né? Que eram equipes de Fórmula 1 ou alguma grande marca que montou sua academia de pilotos e preparou esses caras, né? Preparou esses caras em todos os aspectos, né? Tanto de gestão de carreira como até uma preparação técnica. E justamente essa geração, que é a geração de Daniel Ricciardo pela Red Bull, Carlos Sainz, que é um pouco mais novo também, mas pela Red Bull, Stoffel Van Dorn pela McLaren, são pilotos que chegaram já muito bem amparados. O Brasil não teve nenhum piloto nessa geração, né? O piloto que era para ser, né, o cara que estava na fila de ser o piloto para entrar ali era o Luiz Razia, mas aí a gente viu o que aconteceu. O Razia entrou na Fórmula 1 e... Entrou e não entrou, né? Ele acabou até saindo poucas semanas depois. O Nasser também conseguiu entrar e não conseguiu ficar mais do que 2 anos, ou seja, foi aquele caminho de carreira mais normal dos pilotos, né? Que a tendência é essa, o cara entrar na Fórmula 1, fazer 2 anos e não conseguir se manter. Então não teve aquela formação fértil a ponto de ter muitos pilotos na Fórmula 1 para que um conseguisse se destacar. E nisso a gente vê, né, Lucas, você também apontou muito bem a questão da França, né, que a França não teve só um jejum longo de pilotos na Fórmula 1, mas até de vitórias, né? Desde o Olivier Panis, em 96, a França não ganhou uma corrida. E a gente pode perceber também que os países no geral, né, mesmo que exista esse esforço por parte de França, por parte de Alemanha, são países muito fortes, mas eles também tiveram seus períodos de seca, né? A França agora retornou com 2 pilotos, né, na Fórmula 1, né? O Ocon vai estar de volta, mas se você observar, né, fazer uma comparação assim, sei lá, com os anos 80, os anos 70, os anos 80, você olhava o grid da Fórmula 1, você tinha alguns países que eram muito predominantes, né? Você tinha ali vários pilotos ingleses, vários pilotos franceses, vários pilotos italianos, alguns brasileiros, né? O Brasil nunca teve muitos pilotos, mas sempre teve 2, 3 por ali. Alguns pilotos de outras nacionalidades, né? Algum austríaco, um belga e tudo mais, mas era mais ou menos aquele mesmo desenho, né? Agora, como as equipes estão caçando os caras de talento do kart, estão trabalhando esses caras desde o começo, e como o automobilismo está mais e mais difundido, você vê que as nacionalidades também são difundidas também, né? Você pega, por exemplo, a França não teve pilotos na Fórmula 1 por um tempo. Até o ano passado, a Inglaterra tinha um piloto só, né? Tudo bem que era o Lewis Hamilton, que era o cara que estava ganhando tudo. Mas era um piloto só, porque essa geração final dos anos 80, começo dos anos 90, o grande nome inglês foi o Jolyon Palmer, que também entrou na Fórmula 1, fez 1 ano e meio e foi embora, né? Agora sim eles vieram com uma geração mais forte, Lando Norris, George Russell e o Alexander Albon, se você considerá-lo inglês, né? Apesar de ele ser tailandês de fato, né? Ele corre como tailandês. E você olha no grid da Fórmula 1 hoje, está muito mais difundido. Você já tem pilotos de várias nacionalidades, canadense, mexicano, polonês, russo, né, finlandês. E isso cria uma situação... Estou me estendendo um pouco demais porque eu quero chegar no seguinte ponto, né? O Brasil está há 10 anos sem vencer, mas de 10 anos para cá, quantos países venceram pela primeira vez na Fórmula 1? Tiveram pilotos que ganharam corridas pela primeira vez? 6.
6 pilotos venceram corridas pela primeira vez. Um alemão, o Nico Rosberg, em 2012. Um venezuelano, Pastor Maldonado, também em 2012. Um australiano, Daniel Ricciardo, em 2014. Um holandês, Max Verstappen, em 2016. Um finlandês, o Valtteri Bottas, em 2017. E o Charles Leclerc agora, o monegasco, em 2019. Então é uma situação que muda, né? Uma situação que acho que o cenário geral de formação de pilotos é um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado. E o Brasil está tentando acompanhar agora, né? Então, Lucas, agora daqui para frente, né? Você analisando os pilotos... Pode falar. Eu queria só dizer que, assim, eu acho que mais do que a seca de vitórias, eu acho que a seca de vitórias, ela acaba se tornando, talvez, um tema para a gente discutir um pouco a situação, mas o fato de não ter pilotos, eu acho mais grave, entendeu? Pela segunda temporada e tudo. Porque a seca de vitória, é o que você falou, eu acho que é algo que acontece. A França tem revelado muitos pilotos nessa década toda. A França chegou a ficar anos sem pilotos na Fórmula 1 e nos últimos anos a gente sempre tem franceses. Mas não está ganhando corrida. Mas é que aí a gente tem que entender também que é o seguinte, para ganhar corrida na Fórmula 1 é muito estar no momento certo, na hora certa, no carro certo, e algumas coisas também, né, olharem para você, né? Cara, é o que você falou, o Maldonado teve uma chance de ganhar uma corrida, e a gente tem que lembrar que o companheiro de equipe dele era quem? Bruno Senna, né? Então, assim, o Maldonado também teve mais alguma chance naquele ano ou na vida de ganhar uma corrida? Não, era aquele dia ou nada. Sim. Ele foi lá e ganhou, né? Então eu acho assim, ganhar corridas é um resultado, na verdade, de um trabalho meio longo, uma hora acontece. Agora, o grande problema que você acha que você vê que a gente acaba caindo nisso, na verdade, é a questão de você estar tendo piloto sempre lá. Se ganhar corrida é difícil, se você não tiver pilotos na Fórmula 1 é impossível, né? Sim. Então, acho que para corroborar um pouco com a sua teoria das carreiras, a gente tem uma entrevista no Projeto Motor, para quem quiser pesquisa lá e dá uma olhada no projetomotor.com.br, com o Franz Tost, né, que é o chefe de equipe da Toro Rosso, que fala, ele se especializou em trabalhar com jovens pilotos, né? E ele mostra muito isso, que assim, a atual geração é uma geração que chega muito preparada à Fórmula 1, então você não tem tempo, é um cara que chega no primeiro ano e tem que mostrar no primeiro ano, porque se ele não mostrar, vai vir alguém mostrar. Por quê? Porque eles estão profissionais desde os 7, 8 anos. Os caras no kart já tem uma estrutura profissional em volta deles, ou seja, quando ele tem 14 anos, e ele está aos 14 anos hoje, ele está ali naquela fase final do kart ali, para dar o pulo para os fórmulas ali a partir dos 16. Aos 14 anos, esses caras são pilotos profissionais, com contratos hoje, que se não for com grandes marcas do setor automotivo, com contratos com marcas de fabricantes de kart, mas que eles estão morando na cidade que essas marcas escolheram. Não é que eles ainda moram com o pai e com a mãe, eles moram na Itália, na França, mas porque para já participar de um programa ali que essas marcas fazem, aos 16, 17 anos eles estão competindo. Antigamente ainda eram muito no patrocínio e tudo, e essa molecada dando um jeito e se virando, e tinha a história das repúblicas, né? Que o pessoal ia para a Inglaterra e um dormia, juntava pilotos brasileiros para morar na mesma casa. Não, esses caras hoje eles moram. Você tem a Academia Ferrari lá, que tem a turminha mora em Maranello com 16, 17 anos e já segue um treinamento psicológico, cultural, treinamento técnico desde os 16, 17 anos. Aí tem a turminha que mora na França porque já é com a Renault, e aí tem, ou seja, é muito forte essa profissionalização muito jovem dos pilotos, e eles chegam já muito prontos na Fórmula 1. O Brasil ainda não conseguiu entrar, ou na verdade até agora está entrando com alguns pilotos, mas assim, há 10 anos atrás já tínhamos esse cenário
e o Brasil estava olhando para o céu e vendo se a gente ia ter uma categoria de carro aqui no Brasil ou não, né? Então, já que você adiantou, né, falou desse pessoal que já está começando a se vincular, né, com academias e já tem a sua carreira muito bem cuidada, está com a carreira já começando a caminhar, quem são esses nomes, né? Queria que você falasse um pouco sobre cada um, quem são esses pilotos que estão chegando aí, para o pessoal ficar de olho, né, para os próximos anos. Bom, vamos resumir um pouco, né, Bruno? Então, qual que é o cenário do mercado dos brasileiros hoje, né? Que se era terrível há 10 anos, hoje está um pouco melhor, ainda não está ótimo, né? Mas está um pouco melhor, né? E a gente vê isso, né, Bruno, tanto assim no cenário, porque, de novo, é realmente um problema de formação de pilotos, porque você vê quem eram os pilotos que estavam chegando à Índia 10 anos atrás, né? Não é você ver só Fórmula 1, né? Tanto que a gente ficou a década toda praticamente só com o Castro Neves e o Canaan na Indy, chegou um Leicht agora, né? Então, assim, e agora estão começando a aparecer outros pilotos ali próximos, mas você vê que é um problema que era realmente conjuntural, né? E agora na Fórmula 1, por conta de um avanço na formação e também de uma profissionalização melhor de algumas carreiras, a gente está tendo alguma evolução. Hoje a gente tem na Fórmula 2 o Sérgio Sete Câmara, o Sete Câmara, que ele chegou a participar por um ano do programa da Red Bull, mas não apresentou resultados fortes. Ele tem um contrato com a McLaren, mas muito por conta da parceria da Petrobras com a McLaren, não foi realmente entrou no programa da McLaren, e que com a possível quebra desse contrato da Petrobras com a McLaren, isso não deve ser cumprido. E tem mais, né? A McLaren hoje tem 2 pilotos lá na Fórmula 1 que ela não vislumbra a curto espaço de tempo talvez fazer uma mudança. Então acho que assim, o Sete Câmara hoje correr na Fórmula 2, ele tem que pensar na superlicença que ele não tem, mas ele encontrar como ele vai entrar ali na Fórmula 1, acho que está um pouco difícil. Descendo uma categoria, nós temos na Fórmula 3 o Pedro Piquet, que já está aí ali na luta há alguns anos. Ele não tem ligação nenhuma com nenhum programa de pilotos, de equipe ou de marcas, né? O Pedro Piquet, que até venceu corrida recentemente na Fórmula 3, essa nova Fórmula 3 FIA, né, que substituiu o que era antigamente a GP3. Mas o Pedro Piquet, ele precisa começar a aparecer mais nesse mercado, né? Precisa ganhar mais corridas, disputar o título, coisa que não tem acontecido nos últimos anos, né? Felipe Drugovich, um ótimo piloto, esse revelado ao Old Style, né, vamos dizer assim, né, no Brasil, e tá galgando lá. Ele tá tendo uma primeira temporada difícil na Fórmula 3, ele também não tá na melhor das equipes, mas ele tem um nome comentado nos bastidores, né? Então assim, o Felipe, se ele conseguir aí se manter mais um ano na Fórmula 3, para depois dar um passo para a Fórmula 2, ele ainda tem chance talvez de entrar ainda numa dessas academias de piloto, né? Ele tem uma carreira forte, ele foi bem na Fórmula 4 alemã. O ano passado ele ganhou a Fórmula 3. Eurofórmula, né? Eurofórmula, desculpa, né? Era uma Eurofórmula, que é uma antiga Fórmula 3 espanhola, que mudou de nome, que não é dos campeonatos mais fortes. Aí você fala, pô, mas aí não é um campeonato muito forte. Mas aí ele foi lá e ganhou, praticamente ganhando todas as corridas quase, né? Então, assim, chamou muita atenção, né? Então, assim, o Drugovich, essa temporada na Fórmula 3 está sendo muito difícil para ele. Mas é um bom piloto e agora ele precisa ver muito bem o que ele vai fazer em 2020. 2020 talvez seja um momento crucial na carreira dele. Aí nós temos, num patamar que antigamente era ocupado pela Fórmula 3 europeia, que acabou, né? Nós temos aí alguns pilotos no campeonato regional, que seria uma Fórmula 3 regional, que seria praticamente a Fórmula 3 europeia, que é um campeonato novo que não pegou, né? Temos poucos carros, mas aqui nós temos o Enzo Fittipaldi, que esse sim já está no programa de pilotos da Ferrari, é um bom piloto, porém encontrou, né, um companheiro de equipe ali, casca grossa. Ele está disputando o campeonato com esse companheiro de equipe, mas que no geral está tomando, né, do cara, né? Mas é um bom piloto já dentro da Academia Ferrari. Então, assim, eu acho que ainda vamos ver mais de Enzo Fittipaldi nos próximos anos.
Se vai chegar à Fórmula 1, vai depender muito dessa evolução dele. Tem que ganhar título, tem que ganhar corrida, né? Ele tem sobrenome, o que é sempre bom para a questão de marketing, né? Ele é neto do Emerson Fittipaldi, então eu acho que é um piloto para a gente ficar um pouco de olho. Eu acabei no ano passado por cima, né, Bruno? Tem o Pietro Fittipaldi, né? Que tem até uma ligação com a Haas e tudo. Mas o Pietro tem uma carreira meio esquisita, a gente já falou várias vezes aqui, Sim. né? Hoje ele está no DTM, ou seja, um caminho. O Pietro ele não fez o caminho normal para a Fórmula 1, né? Ele tenta se colocar como um candidato à vaga na Fórmula 1, mas ele não fez aquele caminho normal, ele não correu em nenhuma categoria de base normal para a Fórmula 1. Então eu acho complicado, eu vejo muito se falar do Pietro, mas eu não vejo muito esse caminho Pietro Fittipaldi para a Fórmula 1, tá? Ele não tem superlicença, ele tem que terminar bem o DTM nesse ano, entre os 6 primeiros, coisa que eu acho difícil que aconteça, tá? Voltando à forma regional, eu passei pelo Pietro porque ele é irmão do Enzo, né? Ainda temos o Igor Fraga também é filho aí do kart brasileiro, e ele está ali tentando ganhar o espaço dele ali. Ele ganhou corrida na Fórmula Regional já esse ano, mas ele ainda não tem nenhum apoio muito forte, né, de alguma academia, algum programa. Então vamos ver o que o Igor Fraga ele consegue, principalmente para o ano que vem, né? Se ele vai conseguir subir, se ele vai mudar de categoria, vai ser muito importante aí ver o que vai acontecer com ele. Fórmula Renault, temos aí um dos nomes que eu acho mais fortes para chegar, que é o Caio Collet. O Caio ele já está no programa de pilotos da Renault, é um bom piloto, ganhou ano passado a Fórmula 4 alemã, né? A Fórmula 4 francesa, né? Quem correu no passado na Fórmula 4 alemã foi o Enzo Fittipaldi, que fez uma boa temporada na Fórmula 4 alemã, ficou em terceiro e foi campeão da Fórmula 4 italiana, que também é um campeonato forte. O Caio Collet ele foi campeão da Fórmula 4 francesa, ganhou por esse título, ele entrou na academia de pilotos da Renault. Ele está tendo uma temporada difícil no campeonato da Fórmula Renault europeia, tá? Talvez não seja a temporada dos sonhos, porém, como Hulk, né, como estreante, ele está sendo um dos melhores, né, como estreante. Então, dá para ainda ficar de olho, é um bom piloto que eu acho que tem ainda algum futuro, vai depender também de quanto tempo a Renault vai insistir nele. É importante dizer que a Renault Brasil também está fazendo um suporte, né? Para ela é importante ter um piloto brasileiro aí galgando. Então, assim, ou seja, essa política também de Renault Brasil com a Renault Internacional é importante. Na Fórmula Renault Europeia ainda temos o João Vieira também, tentando galgar o espaço, também sem muito apoio. Também não está tendo uma temporada fácil, mas vamos ver o que vem pela frente. E aí temos aí na Fórmula 4 hoje, alemã e italiana, o Gianluca Petekoff, que é já também do programa de pilotos da Ferrari, um bom piloto também, fez uma carreira muito forte no kart brasileiro, teve bons resultados no kart internacional e que entrou o ano passado no automobilismo, já teve o ano passado uma boa primeira temporada nessas duas categorias, ganhou corrida e esse ano agora disputa o título das duas séries, né? Ele precisa ganhar título, ganhar bastante corrida para continuar tendo o apoio da Ferrari para estar em posições fortes em alguma categoria aí continental no ano que vem. Então o cenário, né, Bruno, aí de pilotos chegando à Fórmula 1 é mais ou menos esse. Beleza, né? É bom a gente dar uma olhada, né, uma observada nesses nomes. O pessoal também tem que acompanhar a carreira deles com atenção, porque é isso, né? Quanto mais pilotos surgem, mais chances existem de algum desses pilotos chegarem à Fórmula 1, e aí sim, quem sabe esse jejum pode acabar no futuro de médio prazo, né? Não é uma coisa tão para já, mas é uma coisa a se observar para os próximos anos. O que vocês acham, galera? Que nomes vocês ficam de olho? Que teorias que vocês têm, né, sobre esse jejum brasileiro da Fórmula 1? Qual é a opinião de vocês? Deixe seus comentários aqui embaixo, né? A gente está fazendo essa edição gravada aqui do Debate Motor,
mas deixa essa edição, deixa o seu comentário aqui embaixo, que a gente chegue então ao fim da edição de número 178 do Debate Motor. Galera, se vocês gostaram do vídeo, se vocês chegaram agora no nosso canal, deixe sua curtida, assine nosso canal aqui no YouTube, fique de olho nas nossas redes sociais, no facebook.com/projetomotor, no Twitter e no Instagram, no @projetomotor e lá no projetomotor.com.br.